Graças a Deus, mais uma vez estamos entrando por meio deste canal do YouTube para mais uma vez deixar aqui para os amigos e amados companheiros que têm nos privilegiado nesse canal uma boa paz a todos e uma boa tarde de ricas bênçãos na vida de cada um. Quero agradecer a Deus por esse privilégio de estar nesta tarde aqui e mais uma vez ministrar a palavra de Deus que temos nesta tarde para pregar a respeito de quando o sofrimento bate as portas. Ninguém gosta de lidar em meios de sofrimento. Nem todo mundo suporta. E gostaríamos na palavra de Deus para tomar como base, segundo o profeta maior, o profeta chorão conhecido, Jeremias, o profeta Jeremias. E veio a palavra do Senhor pelo profeta. Eu quero pegar aqui no capítulo 20, do versículo 8 em diante, que diz assim: porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbio para mim, e um judíbrio todo dia. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. E estou fadigado de sofrer e não posso. Porque eu vi a murmuração de muitos e o terror de todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os que têm prazer comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como se não houvesse prudentemente. Terão uma confusão perpétua, que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, e vê os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão do malfeitor. Maldito o dia em que nasci, dia em que minha mãe me deu luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu um filho, alegrando com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu sem que se arrependesse. E ouço o clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Por quê? Não me matou desde a madre? A minha mãe não foi minha sepultura?
ou não ficou grávida perpetuamente? Por que saí da madre? Para ser trabalho e tristeza? E para que consumam os meus dias na confusão? Amém? Capítulo 20, do versículo 8 ao 18. E aqui nós vemos aqui o apelo do profeta Jeremias, ao ponto do profeta falar do que estava acontecendo com a nação de Israel, com a nação de Judá, com reis, com príncipes, com sacerdotes, com o povo no geral, ao ponto dele dizer que estou fadigado de sofrer e não posso. Ao ponto dele chegar e falar, não vou mais falar nada. Mas de repente ele vê dentro dele uma chama ardendo fortemente. E ao ponto dele depois dizer, maldito o homem que deu novas a meu pai. Maldito, ele começa agora a olhar para dentro dele, diante do sofrimento que ele estava atravessando, ele dizer que era melhor ele não ter nascido, né? O maldito dia que eu nasci, que o dia, olha, não fosse um dia para ser de alegria. Até quem deu as boas novas de salvação, dizendo ao pai dele que ele haveria nascido, também ele considerou como maldito. Aí ele continua, por que não me matou desde a madre? Por que não me matou lá dentro? Né? E a minha mãe, porque ela não foi uma sepultura para mim, eu não ter que vir a esse mundo para sofrer, e sofrer com essa causa. Aí ele diz, por que sair da madre para trabalho e tristeza, e para que consuma os meus dias em confusão? Aí eu vejo o sofrimento aqui do profeta Jeremias. Mas eu quero dizer, quando o sofrimento bate às portas, qual é a reação? Porque aqui nós já estamos vendo que a reação, quando bateu o sofrimento na vida de Jeremias, a maneira de ele se expressar, né? E sofrimento significa amargura, tristeza, aflição, agonia, tribulação. É padecer diante de circunstâncias que a vida muitas das vezes oferece para mim e para você. E talvez nessa tarde você esteja padecendo, esteja em aflição, tristeza, agonia, até mesmo em amargura por alguma causa. Mas eu quero dizer para ti, que quando o sofrimento bate às portas, né? Então há três áreas ou três faces do sofrimento. Aí nós vemos, né, as três faces do sofrimento. Aí nós vemos o do sofredor com débito e o sofredor com crédito. Porque ninguém nessa vida, se ele é sofredor, ele padece desde quando nasceu, é uma coisa. E quando ele padece, mas é porque está com débito diante daquele que vê todas as coisas, daquele que sonda o meu coração, o teu coração, sonda os rins. É como disse a palavra de Deus lá no livro de Hebreus, se não me falha a memória, lá no capítulo 4 do livro de Hebreus, que diz assim a palavra de Deus para nós. Capítulo 4 diz assim a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus
ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, pelo poder do Altíssimo, que é onisciente, onipresente e onipotente, o Altíssimo, o grande arquiteto do mundo, o que criou todas as coisas e que seus olhos estão por todas as partes, contemplando os justos ou contemplando os bons e os maus. Dele não escapa nada diante dos seus olhos. E olhe bem, escute bem. Então, temos 3 fases do sofrimento, né? E Paulo disse na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, vamos ler? 8, 18, diz assim: porque para mim, Paulo se expressando, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E ele ainda expressa, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. E não por sua vontade, mas por causa do que há ou a quem o sujeitou. Aí nós vemos aqui a aflição do tempo presente. Aí quando observando essa maneira, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar. E é uma realidade, porque os tempos são diferentes, ou os anos são diferentes um do outro. Aí observamos Pedro também falando com respeito a isso, no capítulo da primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim: amados. Essa palavra amados é a maneira gentil aqui do apóstolo Pedro, o que ele aprendeu com o Senhor, a maneira de tratar com o seu semelhante ou com os seus irmãos. E essa carta aqui de Pedro, ele diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como coisa estranha vos acontecesse. Então, a maneira que agora que Pedro expressa, olha, você está passando por uma prova? Está passando por um problema? Está sofrendo, meu amado, minha amada? Saiba, assim como, olha, Pedro, já de antemão ele diz: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como coisa estranha. Como uma coisa que, ai, me pegou de surpresa. Não é assim. Aí ele diz assim: mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. E se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o quê? O Espírito da glória de Deus. Agora, ele continua dizendo que nenhum de vós padeça
como homicida, ou ladrão ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Olha aí, olha essa parte final desta palavra. Se entremete em negócio alheio, quer dizer, se mete na vida dos outros. Aí depois vem sofrer, vem padecer, mas não vê que o porquê está sofrendo. Logicamente, não é coisa estranha não. Quando nós se metemos na vida alheia, pode ter certeza, não é o papel do salvo bendito na pessoa de nosso Salvador Jesus. Não é o papel. Ele está se entremetendo. Tudo bem. Mas se padece como cristão, não se envergonhe não. Antes glorifique a Deus nesta parte. Está sofrendo, meu amado? Aguenta só um pouquinho de tempo. Só um pouquinho de tempo. Quem entra no Getsemane com Jesus, pode ter certeza, ainda que não passe, ainda que suas lágrimas não seja, o seu suor não seja em sangue, mas tenha certeza, você não vai ficar no Getsemane. Você entra com Jesus no Getsemane, pensa de fazer azeite, mas você sai com ele. Jesus chamou os seus discípulos: olha, vem comigo orar aqui. Aí quando ele foi dar uma olhada, estavam todos dormindo. Aí veio de novo e depois retornou de novo. Achou eles dormindo de novo. Mas olhe bem, o importante do salvo bendito na pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo, o único que oferece vida eterna, é o único que até hoje falou, pregou sobre vida eterna. Mas escute bem, não vamos se prender a isso. Primeiro, sofrimento, sofredor. Mostra o tipo do caráter. O sofrimento sofredor mostra sempre o tipo do caráter. Quem está sofrendo, ou quem está padecendo, logicamente, ele vai se expressar o seu caráter e a sua personalidade. Então o sofredor, ele pode ser três coisas, grave bem, três coisas. Ele pode ser revoltado, pode ser resignado ou regenerado. Entendeu? Três coisas do sofrimento sofredor. Pode ser revoltado, resignado e regenerado. Tudo bem? Vamos falar sobre o sofredor revoltado. Muitos que passam por um problema, por uma prova, por uma situação, ele se revolta com o que está acontecendo com ele. Se revolta com o seu lar, com a sua família, com a esposa, com filhos, com pai, com mãe. Se revolta com tudo. Quer dizer, torna-se um murmurador quando está padecendo, quando está passando por prova, quando está sofrendo algo nesta vida. Aí, veja bem, murmurador não aceita o que está passando. Então o sofredor revoltado, ele não aceita o que está passando no momento. De forma alguma, ele vai, sabe, até agradecer por estar padecendo. Aqui nós lemos: não estranhei a ardente prova que
vem sobre vós para vos tentar. Nós vemos aqui Jeremias, o profeta, que ele chegou ao ponto de dizer: por que eu nasci? Por que eu não morri dentro do ventre? Porque o ventre da minha mãe não foi uma sepultura para mim? Ele ficou de uma forma, sabe? Porque, olha, Jeremias padeceu muito, ao ponto de jogarem ele dentro de um poço. Olha, mas sofreu por uma causa, para falar, anunciar os pecados da casa de Israel e da casa de Judá. E todo aquele que se levanta, que Deus escolhe para anunciar, para falar que, olha, você está no caminho largo. Olha, o caminho que você está trilhando está errado. Olha, a vida que tu está levando não é boa diante de Deus. As tuas obras estão mostrando que essas obras não agradam o Criador. E quando Deus levanta alguém para falar, para exortar, e quem exorta tem que exortar com mansidão, com carinho. Mas aqui, escute bem, o revoltado, aí nós vemos, sabe o que aconteceu? Quando começa a padecer, sofrer, é igual o povo, quando estava ali no Egito. Aí nós vemos aqui em Êxodo, no capítulo de número, Êxodo 14, 11, diz assim: e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá? Para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso? Que nos tem tirado do Egito? Quando Deus, com braço forte, com a direção de Moisés para guiar o povo, e guiou o povo para o deserto, quando tirou com braço forte, tirou das garras de Faraó o povo hebreu, e quando estava na jornada, depararam agora com o Mar Vermelho, aí começaram a murmurar. Quando começou a vir a prova, quando começou ali estar em uma situação difícil, em um beco sem saída, que possa ser a tua situação, você esteja em um beco sem saída, não sabe o que fazer, mas saiba que Deus tem direção. Deus tem homem para usar, como usou Moisés, com a pequena vara, e o Mar Vermelho se abriu. O Mar Vermelho pode se abrir nessa tarde na tua vida, e a tua aflição, a tua dor, a tua prova, o teu sofrimento pode cessar agora. Porque é Deus que está no nosso controle. Escute bem. Aí nós vemos aqui o povo reclamando, e chega no versículo aqui, olha, capítulo 15, no versículo 24, diz assim: e o povo depois voltou a murmurar. O povo teve sede. E até parece que Deus não cuida. Aí começaram a murmurar para Moisés. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: não, o que havemos de beber? Aí, no versículo 25, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doce, e ali lhes deu estatuto e uma ordenação, e ali os provou. A água que, quando eles se depararam no local, não dava para beber. Mas mesmo assim, Deus, na
sua, olha, misericórdia, não relevou a murmuração do povo, dos murmuradores, mas sim mostrou um lenho para Moisés, e a qual, quando o lançou sobre as águas se tornaram doces, porque as águas eram amargas que não dava para beber. Era como vinagre e fel. E a nossa vida às vezes está em situação dessa forma. Mas saiba, o doce, o mel está chegando. Ei, o amargo vai acabar. Calma aí, aguente mais um pouco, não murmure não. Agora olhe bem. Aí nós vemos de novo Pedro na sua carta, no capítulo 4, 15 e 16, diz assim: seja pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Eu já tinha lido antes, mas olha aí. Calma, se Deus está no controle e o Espírito, o Consolador, habita na tua vida, não se desespere não, calma aí. Esse beco sem saída, e as portas vai abrir. Escute bem, o sofredor resignado, quem é ele? Tem conformado, né, com a situação, com coragem nas adversidades, tem sido até paciente nas contradições. Sofre calado, sem deixar transparecer. Quer dizer, não fica aperreado. Aí nós vemos aqui uma passagem bíblica do apóstolo Paulo com Silas, que estavam pregando e depois foram levados presos, açoitados, e ali presos, eles poderiam estar ali murmurando, mas não. Mas eles estavam ali conformados, com coragem nas adversidades, pacientes, sabendo que Deus ia entrar com providência, sofrendo calado. Calado quer dizer, não estava se expressando o seu sofrimento, mas sim cantando louvores ao Senhor. E quando nós olhamos também o quadro na vida de Esther, aí nós vemos o seguinte: na vida de Esther, no capítulo 5, versículo